ainda do horário, né? E agora? Tá reprovada. Não acredito, não. Inclusive, eu mandei para a senhora, tá lá no seu WhatsApp. Professora, não estou conseguindo abrir e tal. Hoje de manhã, eu estava aqui só ajustando os slides, aí eu olhei assim rapidamente, chegou uma mensagem no WhatsApp. Tem 229 mensagens no meu WhatsApp. Eu sei. Tenham paciência, Imagina. tenham paciência. Daiana, eu vou... O que acontece? A gente está recebendo uma demanda muito alta de alunos EADs. E aí, Luciane, que é a nossa monitora maravilhosa, ela está um pouco sobrecarregada agora. Pronto, eu mandei mensagem para ela também. Pronto, ela está mais sobrecarregada que eu, inclusive. Aí, por exemplo, a nossa disciplina de rotinas administrativas ainda não conseguiu ser aberta, embora eu já esteja com ela rodando. E aí, o que eu quero ver com o Lu? Se você conseguiu finalizar o curso, mas não emitiu o certificado, é isso? Não, eu fiz, para recuperação tinha atividade e tinha o curso. Eu fiz a atividade. Quando eu fui abrir o curso, deu erro, não estava abrindo a página, não estava mais disponível, mas estava dentro do prazo, porque não era até as 23h59. Eu abri 9h40 da noite. Tá, então faça o seguinte, você tente fazer novamente o curso. Mas não está abrindo mais, não aparece mais nada. Qual é mesmo o curso, por favor? É assistente administrativo. Você está dizendo que não está abrindo na plataforma, né? Entendi. Peraí, deixa eu anotar aqui que eu estou com algumas pendências aqui para hoje. Só um momento. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia, Pri. Brasil! Cheguei, Brasil, cheguei. Professora, meu problema é o mesmo da coleguinha aí. Pronto. Priscila e... Só para dizer que realmente pode ser alguma coisa da plataforma mesmo. E Daiana. Ô, Pri, mas você não precisava fazer recuperação, você passou. Mas a senhora mandou um e-mail para mim cobrando a atividade de recuperação. A senhora quer me endoidar? Eu mandei e-mail. Mandou, professora. Depois chegou. Você me manda um print. Tá certo, eu mando sim. Mas pode ser alguma coisa da plataforma mesmo. Eu tinha conversado com o Lu, semana passada tinha dado um erro na última atividade. Aí ela clicou, depois que clicou em continuar e abriu, mas eu tinha printado até um erro e tinha mostrado para ela. Mas ela, quando clicou em continuar, o erro sumiu e a plataforma continuou. Não sei se é exatamente esse problema que a senhora está dizendo, pode ser que tenha muita gente usando a plataforma e está dando algum problema. Depois eu me mostro, professora. Rosana acabou de colocar que o e-mail vai para todos, certo? Então, realmente eu não mandei, Pri. Eu, Ana Cristina, não mandei. Agora, pode ser que seja automático, certo? Gente, só para deixar claro, eu já comecei a gravar, nem avisei para vocês, porque esse tipo de dúvida realmente pode ser dúvida de outros colegas, então eu já fui ativando aqui a gravação, tá certo? O que eu anotei aqui? Para enviar o link do curso para aqueles que desejarem fazer ainda a recuperação. Como eu não consegui finalizar as notas, então eu vou fazer o possível para que quem ainda não conseguiu finalize tanto o exercício quanto o curso, beleza? Aí, só que, de novo, gente, tudo precisa ser lá pela plataforma da gente. Por quê? Porque lá fica documentado. Então, se vocês me mandam por e-mail ou pelo WhatsApp, acaba não ficando documentado, tá certo? Exceto em casos que eu peça que vocês me enviem por e-mail ou pelo WhatsApp, ou como foi o caso aqui, ali daquele exercício em grupo, que era um vídeo, era um arquivo que era grande e aí realmente foi preciso ser enviado normal, certo? Mas tirando isso, todas as atividades sempre pela plataforma. Ok? Sinalizem para mim se ficou claro, por favor. Muito bem, bem lindos. Vitor, eu vou precisar falar particularmente com você posteriormente. Então, eu queria que você me chamasse no WhatsApp quando acabar a aula, tá certo? Para que a gente avalie a sua situação, beleza? Vitor? Vitor, você não me abandone!
Deixa eu ir compartilhando aqui minha tela. Ixi, não vou colocar já aqui. Vitor, você ouviu o que eu falei? Você se oriente, viu? Hoje eu fazia até todas as pendências, professora, todas as pendências. Como é que é, Vitor? Falhou aqui a ligação. Hoje eu vou ajeitar todas as minhas pendências. Certo, perfeito. Aí você me chama, então, no WhatsApp para a gente ver a sua situação, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Gente, é o seguinte, nós estamos iniciando a nossa unidade curricular chamada Rotinas Administrativas. Mas antes de falar sobre as rotinas administrativas, eu queria fazer um levantamento de tudo que a gente foi vendo na disciplina anterior, certo? Então, a gente viu os conceitos e as importâncias do assistente administrativo, e a gente vai ver como isso se relaciona com as rotinas administrativas. A gente viu o fluxo de trabalho, documentos, como funciona a estrutura organizacional. A gente também viu questão de rotinas, de como funciona cada empresa, importância documental, a importância de preservar os documentos. E isso a gente também foi estendendo para realidades, digamos assim, aqui da Paraíba. Então, foi um momento de muita troca, onde essa comunicação, ainda que distante, que é nossa e de vocês, ela se fizesse presente e a gente conseguisse disseminar, vamos dizer assim, esse conhecimento, né? Então, dito isto, eu quero dizer que as nossas webs, elas têm como intuito, elas têm como por finalidade fazer uma espécie de amarração. A gente vê os conteúdos, eles existem, a gente vê, e vocês vão ver que uma disciplina ela vai sendo muito correlacionada à outra. Então, a nossa primeira disciplina serviu como uma espécie de embasamento, ela, entre muitas aspas, foi um pouco mais curta, para que a gente chegasse no que a gente pode dizer que é o coração do assistente administrativo, que são as rotinas administrativas. E quando a gente fala sobre rotinas administrativas, o que é que vocês entendem que isso significa? O que é que vocês acham que essa disciplina fala? Digam aí para mim. Vamos, galera! O dia a dia de uma organização documental. Por que documental, Rose? Gente, preciso que vocês participem. Rosana colocou tarefas diárias e repetitivas que garantem o bom funcionamento, peraí que eu não consegui ler, e a organização de uma empresa. E Rose respondeu que envolve muitos documentos importantes. É verdade. E quando a gente, enquanto assistente administrativa, a gente trabalha com muitos documentos importantes, é imprescindível que a gente tenha o quê, galera? O que vocês acham que, se você lida com muitas coisas importantes, a gente precisa ter organização, disse Rose, mas também tem outra coisa que, tipo assim, é imprescindível. Muito imprescindível. Responsabilidade, verdade, mas tem outra coisa. Vou só ligar aqui minha rotina, disse Rosana, outra coisa.
Vamos lá. O que vocês acham? Além disso tudo aí, tem uma coisa assim imprescindível. Esqueci o nome da palavra que eu queria dizer, professor. Então, diga o que significa que a gente vai entender. Carol É disse como se fosse disciplina. rotina, mas não é isso que eu queria dizer. Eu não... Esqueci, professor. Tá. Gente, a gente também vai precisar ter muita ética. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com documentos que são importantes, é claro que eles não podem estar em todo lugar. Eles precisam estar minimamente sob um, entre muitas aspas, sigilo. Então, vamos supor que Priscila está trabalhando no setor de recursos humanos. E aí ela ficou sabendo que a funcionária A, ela está grávida, porque ela foi deixar o documento lá no RH. Mas essa funcionária só informou isso para o RH. E aí Priscila precisa ter ética, discrição, de entender que aquele documento é de o conhecimento que ela passou a ter com aquela informação é um conhecimento inerente ao cargo dela. E muitas vezes a gente acha que esses cargos eles não são tão sigilosos, e o que é que a gente faz? Vai comentar com a coleguinha, menina, Pedrita está grávida. E a gente nem sabia que ela era casada. Será que ela é casada? E aí isso passa a ter um tom de fofoca. Não é um tom, não é só o tom, a gente precisa se atentar que essa informação, aquilo que acontece dentro daquele setor, deve ficar dentro daquele setor, ou, no máximo, ser tratado com colegas que são superiores no sentido de informar. Foi necessário, sei lá, essa colega passou mal, é uma informação relevante dizer ela está grávida. Talvez ela tenha passado mal por alguma questão aí. Esse é o momento que essa informação é relevante, mas não na copa, no café, na parada do ônibus, certo? Então, aqui a gente vai estudar um pouco sobre documentos, como fazer para que essa rotina ela seja mais tranquila, do ponto de vista de organização, mas a gente também vai ver dois pontos muito relevantes, que é a importância da ética nesse setor e, sobretudo, a importância de uma comunicação clara. O que seria uma comunicação clara? É eu falar exatamente aquilo que eu queria falar. Não há meias palavras, não há outra forma de interpretação, principalmente porque a ideia é que a gente trabalhe com uma linguagem que seja formal. E se a linguagem é formal, ela vai ter um tom o quê? Sério, profissional. Não vai ser como se eu estivesse falando com a minha amiga na calçada de casa. Certo? Pessoal, reajam para mim, por favor. Está dando para entender? Estou sendo clara, minha comunicação está sendo clara. Eita, mas a senhora não deixa eu lavar os pratos, que a senhora fica pedindo para eu estar curtindo aqui, professora. Deixa eu lavar meus pratos, professora. Eu quero ter certeza que vocês estão aqui, que não é só o pezinho de Priscila. Eu quero saber que Priscila está ouvindo, certo? Gente, então, queria que a gente conversasse um pouco sobre o que são as rotinas administrativas e por que elas são fundamentais. Rotinas, como de modo geral, elas servem para a gente ter uma espécie de orientação. Eu vou tirar esse chiclete que eu estou ficando incomodada, só um momento. Elas servem para a gente ter uma espécie de orientação. A rotina ela é uma espécie de bússola. E aí eu queria que vocês me dissessem o que pode ser uma bússola muito efetiva para um assistente administrativo numa empresa. Digam para mim, no sentido de criar uma rotina.
Para mim, professora, é tipo, a bússola que a senhora falou aí seria como eu executar todas as tarefas do jeito que elas têm que ser executadas, seguindo a rotina de tudo tem que ser, porque ali está escrito claramente que para mim o que eu tenho que fazer. Ou seja, se Perfeito. eu estou agora lavando um prato, antes eu tenho que passar o detergente para lavar primeiro os copos e depois, e assim por diante, para poder eu terminar os pratos como tem que ser. E principalmente, Priscila, porque a gente vai ver que nessa rotina existe uma lógica. Essa lógica, por exemplo, já que você falou dos pratos, eu vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de secar, não é que eu não gosto, eu não seco pratos na minha casa. Então, eu não passo pano de prato, certo? Eu sempre deixo a louça secando sozinha, porque eu acho, particularmente, eu acho uma perda de tempo. Eu acho, tipo assim, cara, o vento vai secar isso daqui, eu acho que eu posso ir fazendo outra coisa de forma mais útil. Então, minha louça fica lá secando. Agora, eu saio no café da manhã, lavo a louça e fica lá. Quando eu chegar para almoçar, eu vou sujar novos pratos, eu vou lavar novos pratos. Mas, quando eu penso, como Priscila, no sentido de planejar o que é que vem primeiro para depois, o que é que vem depois, eu sempre, antes de começar a lavar os pratos do almoço, eu retiro e guardo todos os pratos do café da manhã que estavam no escorredor. Por quê? Porque eles já estão secos. Como eles já estão secos, se eu for lavar os do almoço e colocar, eu vou molhar de novo. E aí, sim, vai ser uma pilha de pratos que nunca vai secar e nunca vai acabar no escorredor. Então, para isso, eu sempre guardo todos os que estão secos, e aí sim, eu vou lavar os do almoço e colocar lá para na janta guardar. Então, percebam que a gente tem uma espécie de organização e pensamento que eu considero lógico para que as coisas funcionem. Quando a gente trabalha com rotina administrativa, o que seria essa espécie de bússola? Eu queria que a gente pensasse sobre o que pode lhe nortear num trabalho como assistente administrativo. O que é que pode lhe dar a direção de como criar a sua rotina? Vamos lá, Vitor chegou hoje no trabalho dele. Onde é que Vitor pode ter a clareza de o que é que ele vai fazer hoje? Rosa já queimou a largada aqui, já colocou. Ter o auxílio de um sistema, como uma planilha ou uma agenda. Perfeito, é isso. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Vitor colocou prioridades para focar no que é mais importante e padronizar os procedimentos para que sejam repetidos. Perfeito. E outra coisa, galera, só conciliando aí com a fala de Rose e de Vitor. Fazer todo o possível para que aquilo que possa ser automatizado seja. Porque se é automatizado, eu não preciso fazer, sim ou não? Então, vejam, dentro da noção do que a gente está falando, o fato dos meus pratos ficarem secando no escorredor é uma espécie de automatização, sim ou não? Sim, certo? Porque eu consigo identificar que essa é uma atividade que não precisa ser feita por mim, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a relevância, a importância, a fundamentalidade de ter uma agenda. Há quem ache que a agenda é coisa blasé, que é coisa boba, que aí eu vou lembrar. Existem estudos já que comprovam o quanto a gente ocupa e cansa o nosso córtex frontal, que é exatamente a parte do cérebro que emite informações de forma mais rápida. A gente gasta esse material, que é riquíssimo, com coisas banais. Então, por exemplo, agendei uma consulta para dia 25. Essa informação pode estar na minha agenda e ela vai me lembrar que isso vai acontecer dia 25. Esse lembrete pode estar quando? Dia 24, por exemplo, para que eu possa me organizar. Quando eu me refiro a uma bússola, é porque quando eu vou falar de mim, né? Hoje à noite, eu geralmente dou uma olhada no que eu tenho para fazer amanhã.
Ou se você me encontrar em algum momento falando sozinha, muito provavelmente eu vou estar pensando assim, hoje é quinta, hoje eu tenho tal coisa. Quando eu penso nisso, são as coisas que são padrão. Por exemplo, quinta eu tenho terapia. Mas aí, o que tem nos intervalos? Porque sempre tem. Sempre tem coisas, detalhes que eu posso fazer. E aí, tudo precisa ser agendado. Geralmente, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu posso buscar aqui. Eu mostro para algumas turmas minhas agendas de anos anteriores, né? Eu uso agenda virtual, sempre usei agenda, gosto muito, porque me dá muito esse norte, mas eu quero falar com vocês sobre a importância de uma agenda virtual. Por quê? Porque a agenda virtual, ela está na palma da sua mão. Eu gosto muito de escrever, então eu tenho aqui, alguns lembretes que eu sempre tenho, mas chegou uma fase, digamos assim, da minha vida, em que eu precisei me dar conta de que não dava mais para ser manual. E que dia foi esse? Foi num momento em que eu precisei de uma informação que eu sabia que estava escrita na minha agenda, mas eu andei o ano inteiro procurando. E se fosse numa agenda virtual, eu teria colocado um pesquisar e eu teria achado de uma forma muito mais automatizada. Vocês viram no curso sobre inteligência artificial como nós temos se dado conta, como nós temos percebido a relevância desses conhecimentos, dessas inteligências artificiais. Então, estamos falando sobre inteligências artificiais que precisam estar no nosso dia a dia. Não faz sentido que a gente esteja perdendo tempo e gastando o nosso córtex frontal, que é uma parte tão relevante do nosso cérebro, para coisas bobas. Está dando para entender? Então, se eu utilizo uma agenda, eu consigo ter o meu cérebro mais livre para coisas que são muito mais importantes. Eu não termino o meu dia tão cansado mentalmente e eu vou ter uma bússola que é uma agenda. Professora, eu não gosto de agenda. Talvez você ainda não entendeu a relevância dela na sua vida. O meu ex-esposo não gostava de agenda, né? Ele até tinha em papel e tal, mas ele dizia, não, eu vou me lembrar. E aí, quando a gente se separou, mas somos bons amigos. E aí ele disse que depois que a gente se separou e tal, ele se deu conta que ele não tinha só uma esposa, ele tinha uma agenda ambulante, porque eu agendava consultas para ele, eu lembrava o dia da consulta. Na minha agenda tinha compromissos dele. Então, ele se deu conta, ele se percebeu quão relevante era uma agenda depois que a gente se separou. Porque foi aí que ele percebeu que ele não dava conta de todas as lembranças necessárias. E aqui eu quero fazer um adendo. Hoje a gente está num momento da sociedade que a gente tem, entre muitas aspas, tá, pessoal? Não me julguem até eu terminar de falar. A gente tem se acomodado e usado diagnósticos como uma espécie de muleta. Por que isso? Porque eu acredito que nós temos nos escorado em diagnósticos de TDAH, de autismo, de TDA, né? Sem buscar melhorias. Então, por exemplo, esse meu ex-esposo, ele tinha o diagnóstico de TDA, que é transtorno do déficit de atenção. Porém, ele é uma pessoa altamente inteligente. E aí você percebe, nesse exemplo bobo que eu estou dando para vocês, que talvez não seja uma questão de atenção. A gente vive sendo bombardeados com informações diversas, porém, a gente não se ajuda. Quando eu digo que a gente não se ajuda, no lugar da gente usar uma agenda onde a gente tenha com clareza tudo que deve ser feito, o dia de cada coisa, a gente se... eu esqueci por causa do TDA. Será que você esqueceu por causa do TDA? Ou será que você poderia ter uma ferramenta que lhe auxilie e melhore essa questão? E quando eu digo que a gente tem usado como uma espécie de muleta esses diagnósticos, é porque eu acho que as pessoas simplesmente respondem, é que eu tenho TDA. E a gente não busca nada para fazer isso, para melhorar, melhor dizendo isso.
E aí, aqui eu quero dizer, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, você procura uma dipirona, um Tilenol, enfim, para melhorar a sua dor de cabeça. Se você tem uma diarreia, você procura algum remédio que melhore isso. O que eu quero dizer? A gente precisa fazer um movimento de buscar como melhorar determinadas coisas. E não necessariamente pode ser um remédio, pode ser uma ferramenta, como é o caso da agenda que eu estou exemplificando para vocês. Então, obviamente, inclusive na posição de pessoa e de educadora, eu não estou dizendo que o diagnóstico não existe ou que ele é banal. O que eu estou dizendo é que a gente não pode se ancorar só nisso, aí é isso. Antes de existir esse boom de diagnósticos, eu e meu ex-esposo, a gente sempre brincava, porque a gente tinha muitos amigos que sempre diziam assim: você quer dizer que, estou com muita fome. Quando eu estou com fome, ninguém me segura, porque eu sou taurina, né? E aí, pronto, como eu sou taurina, e aí parecia que, tipo assim, cara, isso dá o passe livre para você matar alguém, porque você é taurina e está com fome, entendeu? E a gente tinha muitos amigos que tinham essa justificativa de signo. E eu não entendo nada de signo, ele também não. Mas eu tenho uma amiga que é taurina, por isso que eu sei da história da fome. Mas o que eu quero dizer com isso? Passou-se a justificativa dos signos, e aí agora a gente tem a justificativa. E, independentemente, você pode ser taurina, você pode ter TDAH, você pode ter outros transtornos, mas a gente precisa fazer algo com isso. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e dizer: pois é porque eu sou taurina. E aí, pronto. O mundo que lide. Acho que a gente precisa analisar o nosso contexto e pensar como que a gente pode melhorar, certo? E isso é uma das pautas do que a gente vai falar hoje. Estou gostando das reações. Parabéns a todos. Muito obrigada. Vou fazer aqui. Que foi, Priscila? Vou partir para o... Só aqui ouvindo e prestando atenção. Por quê? Beleza. Vou para o próximo ponto, certo? Como a estrutura organizacional, ou seja, como a estrutura de uma empresa, ela define responsabilidades e, ao mesmo tempo, ela evita conflitos. Aqui, eu queria que a gente pensasse sobre quanto mais organizada é uma empresa, quanto mais padronizada ela é, quanto mais claras ela tem as funções delegadas definidas, melhor para todos, absolutamente para todos. Por quê? Porque isso evita conflitos. Vamos lá. Trabalha eu, Vitor e Dayana. E aí, a gente chegou numa coisa... a gente vai fazendo, certo? Cada um... Quando a gente não tem as coisas muito claras, o que acontece? Primeira coisa que acontece tem um ditadozinho que agora me veio à cabeça, mas fugiu, quando todo mundo está para fazer, ninguém faz, é mais ou menos isso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que não fica claro que é minha função, que é a função de Dayana e que é a função de Vitor, pode ser que ninguém faça, porque é de todo mundo. Como é de todo mundo, não ficou claro que é de ninguém. Quando a gente determina, Vitor vai fazer isso, Dayana vai fazer isso e Ana Cristina vai fazer aquilo, a gente sabe exatamente pelo que cada um é responsável. E aí, com isso, eu consigo cobrar. Algo deu errado. Foi em que parte que deu errado? Em tal parte, a parte de Vitor, então eu vou lá em Vitor. Eu não preciso juntar os três para falar. Eu otimizo o tempo, eu evito conflitos, eu sei a responsabilidade de cada um. E aqui também existe uma dica que se eu deleguei determinada tarefa para que alguém fizesse e essa tarefa não foi feita da forma como deveria, eu posso analisar a minha linguagem, se a comunicação foi ok, se Vitor não quis fazer, porque ele não quis, ele entendeu, mas ele não quis, e isso me dá a métrica como uma espécie de termômetro de até onde eu posso ir com o Vitor. Eu posso contar com o Vitor para as questões A, B, C e D, mas eu não posso contar com as questões D e F, certo? Isso a gente pode levar para a vida também. Por quê? Porque a gente vai ter amigos, por exemplo, que a gente pode contar para farra,
amigos que a gente pode contar para um luto e amigo que a gente pode contar para um término de namoro. E amigo que a gente pode contar para falar mal do trabalho. Mas a gente não vai ter um amigo, muito dificilmente, tá? Que a gente pode falar sobre tudo isso. É tipo 1 em 1000, beleza? E prestem atenção, porque delegar isso para cada pessoa, principalmente dentro de uma empresa, vocês vão precisar ter a noção de que essa é a pessoa com quem eu posso falar sobre assunto sério, esse daqui eu não preciso ser inimigo, mas é só de tapinha nas costas, e assim sucessivamente, beleza? E aqui eu queria deixar uma pergunta. Por que vocês acham que a ética e a postura profissional fazem parte das rotinas administrativas? Na verdade, isso aqui já é até uma afirmação, né? Eu estou afirmando que elas fazem parte, tanto a ética quanto a postura profissional fazem parte das rotinas administrativas. A ética eu até já dei uma palhinha. Vamos lá, preciso da participação de vocês. A empresa não anda se todas as informações não forem bem resolvidas. É uma verdade. Quanto maiores as pendências, maiores os problemas. Vitor colocou, porque gera menos conflito, com certeza. Prestem atenção num outro detalhe. Se eu cometo a loucura, eu, enquanto empresa, cometo a loucura de contratar alguém que tem um perfil antiético para trabalhar no setor financeiro, no setor de RH, eu estou plantando conflitos, não é nem gerando, eu estou plantando conflitos. Gente, desculpem, eu estou olhando o celular, mas é a coordenação que está falando comigo, tá? Só quero ver se é... se é urgente. Então, eu vou plantar conflitos. Eu preciso, enquanto empresa, escolher as pessoas certas, como se fosse um xadrez mesmo, para estar presente, para estar atuando em determinados setores. Alguém que é Exatamente, muito... professora. Licença, imagine uma pessoa dessa sabendo uma lista de uma demissão em massa. Como é que seria? Exatamente. Imaginem que essa pessoa vai ver o faturamento dessa empresa. E tem um detalhe aqui importante. Geralmente, essas pessoas elas vão prestar atenção só no faturamento, elas não prestam atenção nas contas a pagar, certo? Porque o faturamento ele deve ser proporcional às contas a pagar. Rose colocou assim, essa área lida com pessoas, informações sensíveis e decisões que afetam o funcionamento e a imagem de uma empresa. Ponto. Não preciso mais dizer nada, a aula acabou, Rose já finalizou, certo? É isso mesmo. Então, a ética e o quanto você se posiciona como um profissional, por isso que a gente está falando sobre postura profissional, são imprescindíveis para rotinas administrativas. Então, muitas vezes, a gente tem profissionais altamente gabaritados, vou até anotar para eu mandar um vídeo para vocês, um vídeo sobre posturas. É que esse vídeo já está feito no meu Instagram. A gente tem um profissional altamente gabaritado, com um currículo muito recheado, tudo muito maravilhoso, mas na prática ele não tem postura, ele não tem porte, ele não tem atitudes de alguém profissional. Vocês também devem conhecer, por exemplo, médicos que são altamente recomendados, muito bacanas, estão em clínicas altamente bem conceituadas, vamos dizer assim, elitizadas, mas que você paga caríssimo por uma consulta e não deu o resultado do tratamento, certo? A gente também vai ter advogados, juízes, enfim, todas as áreas a gente tem pessoas que não têm postura. E esse vídeo que eu vou mandar para vocês é exatamente falando sobre isso, certo? Então, eu nem vou me estender muito, na verdade, esse vídeo é mais um complemento, mas eu acredito que está claro o que eu estou falando, me confirmem aí nas reações. Eu tive uma aluna que ela foi participativa, né, na sala de aula,
mas ela tinha um perfil sempre de reclamação, permanentemente. Então, por dia, durante uma aula que tem duração de 4 horas, eu ouvia pelo menos umas 10 reclamações dela. Sobretudo, o ar-condicionado está muito frio, agora está muito quente, eu não gostei dessa atividade, essa atividade é muito chata, eu não gostei do meu grupo, a gente vai, lá vem ela com o falatório dela, etc e tal. E embora ela fosse uma aluna esforçada, e que sim, tinha o conceito de participação, né? Quando estava apresentando um trabalho, estava tipo, e aí isso e aquilo. Foi, e aí é isso. Eu não lembro quanto foi a nota dela, eu acho que foi 8. E aí ela me questionou por que ela teve uma nota 8. E aí eu disse assim, pela questão da sua postura, fulana. E aí ela se arrumava assim, né? E eu dizia, não se trata disso. Não se trata dessa postura. É uma outra postura, porque é a postura profissional. Gente, eu pergunto, vocês acham que essa postura, ela se limitava só à sala de aula? Não. Essa pessoa reclama do ônibus, ela reclama do calor, ela reclama dos buracos na pista, ela reclama do chefe, ela reclama do ar-condicionado do trabalho. E a gente precisa entender que essa postura, ela é nossa, ela está em nós. Vou dar outro exemplo bobo. Eu sempre gostei muito de maquiagem. Desde criança, eu já roubava os batons da minha mãe. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu vi a necessidade de fazer um curso de automaquiagem. E eu fiz. Que esse curso meio que mudou muita coisa da forma como eu fazia, porque eu fazia de forma intuitiva, né? E aí, o que acontece? Eu meio que desaprendi a me maquiar, então eu precisava de mais tempo para me maquiar conforme o curso me ensinou. E aí eu trabalhava em casa, mas todos os dias eu me maquiava. Então, todos os dias eu aproveitava esse período de aprendizado, que era mais demorado, para me maquiar. Vão anotando aí. E muitas vezes eu pensava, meu Deus, eu estou em casa, para que eu estou me maquiando? Eu dizia, porque eu estou treinando. E aí eu lembro que os primeiros dias eu passava quase 40 minutos para me maquiar. E, enfim, o tempo passou, eu continuei gravando conteúdo para a internet, de forma esporádica ou não. Montei minha empresa, que também me fez criar muitos conteúdos. Passei a ter reuniões online que já exigiam eu ter exigiam, né? Era de minha vontade eu ter maquiagem. E eu vim dar aula no Senai. E, assim, chamou muita atenção das pessoas o fato de eu ficar maquiada todo o tempo. E aí, hoje eu me maquio em torno de 10 a 15 minutos no máximo. E isso também choca as pessoas. Por quê? Como assim você se maquia tão rápido? E o que eu quero falar com isso? Houve um tempo de treino, uma curva de aprendizagem aí. E, de novo, isso faz parte da minha postura. Eu quis adquirir esse tempo. Eu quis desenvolver essa habilidade de me maquiar num tempo rápido e estar no meu ambiente de trabalho de forma maquiada. Por quê? Porque eu acredito que isso impacta na minha postura profissional. Eu sou uma pessoa que falo sobre postura profissional para os meus alunos. Então, é, no mínimo, interessante que eu exemplifique isso. Sim ou não? Galera, vocês estão aí? Ah, meu Deus, parece só estar eu e Vitor. Beleza, certo? Ok, Daiana colocou, bacana isso, professora. Pois é, Daiana. Pessoas assim contêm áurea negativa, é verdade, Rose. Mas aí eu acredito que o tempo vai ensinando, né? E, por último, a gente vai ter um outro ponto, que é como que a comunicação formal influencia a imagem da empresa. Então, a empresa que trabalha de forma respeitosa, que trata funcionários, clientes, parceiros, fornecedores, de forma ética e, ao mesmo tempo, formal, utiliza a forma
de melhorar, utiliza de forma a melhorar a imagem da empresa. Quando a gente tem uma empresa que se preocupa com a comunicação, que fala de forma clara, aberta, formal, profissional com essas pessoas, a gente vai ter uma empresa que automaticamente passa a ser respeitada, certo? E isso é uma vertente, vamos dizer assim, muito clara da administração. Quanto mais sérias são as empresas, maior o perfil delas de modo visual mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de roupa muito renomada, caríssima, considerada, entre aspas, até de grife, mas que passou a ser flagrada, de forma a ser filmada, não vou mencionar aqui qual é a empresa, mas que foi filmada praticando racismo, de forma aberta, os vendedores praticando racismo com clientes. Isso começou a prejudicar a imagem dessa empresa a ponto de ela hoje não ter mais o patamar que ela já teve, certo? Então, a gente percebe que essa comunicação, esse ruído, essa distorção na comunicação da empresa fez com que ela perdesse visão, perdesse importância, prejudicasse a imagem dela. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vitor já está com o dedo super ativo ali. E aí, aqui eu queria que a gente pensasse. Primeira coisa, deem uma olhada nessa mesa. Quando a gente vê essa mesa super abarrotada, eu sou de uma geração, assim, bem jovem, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e eu sempre amei bancada, birô, né? E eu amava essa bagunça, assim. Eu achava que isso refletia trabalho. Ai, que eu tô muito cheia. Poluição visual, Rose colocou. Mas o que para você... Hoje eu não penso mais assim, tá, gente? Mas o que para vocês isso aí significa? Rose já colocou, poluição visual. Agnes, não estou vendo a sua participação hoje, Agnes. Me dê sua atenção. Ó, ela já escreveu, falta de organização, perfeito. Se você for um funcionário dessa empresa, você tem um atestado para entregar. Você confia em entregar na pessoa que está sentada nessa cadeira? Por que não, Rose? Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Vitor colocou, deu até uma gastura em ver. Peraí. Misericórdia. Daiana também colocou que não, Priscila colocou. Uma pessoa desorganizada não tem responsabilidade e não distribui, acho que é seu tempo entre as tarefas, certo? Rose colocou, a informação não vai ser detalhada. Agnes, que ela pode perder o atestado. Ponto. É isso. Eu até entrego porque eu sou obrigada, mas eu tenho muito receio de fazer essa entrega porque eu acho que esse atestado vai se perder e nunca mais vão achar ele. Vai ser tipo um buraco negro, né? Então, aqui a gente vai ter reflexos de como a nossa administração do tempo também vai interferir nisso, certo? Como a Priscila também falou anteriormente. Você já percebeu como a falta de organização atrasa um setor? Vocês já olharam para pessoas que são altamente desorganizadas? Elas desorganizam o trabalho, a vida dos filhos, a vida do marido ou da esposa, a escola, o curso. Ela desorganiza tudo, galera. Tudo. Obrigada. Ela desorganiza tudo. Então, a gente precisa entender que aquela desorganização é fruto daquela pessoa, ela que lida com a desorganização dela, e permitir, aliás, e impedir que aquilo chegue até mim, que aquilo me prejudique, certo? Carolina colocou, eu estou com problemas na minha conexão com a internet, talvez eu caia na chamada. Tá bem, Carol, eu já vi você saindo algumas vezes, espero que normalize. Certo? Então, a gente vai perceber que a desorganização
Eu já citei para vocês o exemplo da minha mãe, quando ela encontrou uma pessoa que eu trabalhava no mesmo cargo. Não, eu trabalhava na mesma bancada e a minha mãe encontrou essa pessoa. Pronto, perfeito, Dayana. Aquele é um exemplo claro. Eu posso até ser na minha casa, mas eu não posso permitir que a minha mesa esteja dessa forma. E eu preciso entender que, se eu permito, isso prejudica o meu desempenho. Isso prejudica até a minha imagem. Isso prejudica a forma como eu sou vista por colegas, por superiores, por clientes. Certo? É óbvio que isso atrasa um setor. É óbvio que a gente vai ter receio de trabalhar com uma pessoa dessas. E aí a gente precisa analisar isso e pensar de novo, como é que eu posso mudar essa situação? Certo? O que mais chama a sua atenção em uma empresa que é bem estruturada? Citem para mim. Rose colocou assim, eu tenho uma colega assim, ela é muito inteligente, porém esquecida, desorganizada, não gosta de limpeza. É só um exemplo, tá? Não estou falando mal da minha colega. Não, de jeito nenhum. Mas é uma verdade. Às vezes as pessoas têm grandes potenciais, mas o fato de, infelizmente, elas não terem essa autocorreção, que é o que basicamente eu estou falando desde o início da aula, prejudicam ela de forma muito drástica, né? Então, realmente, acaba sendo um empecilho. Eu acredito que é um empecilho até mesmo no quesito de permitir a evolução profissional. Isso vale para pessoas e para empresas, tá, gente? A gente tem empresas que teriam tudo, por exemplo, vende um produto maravilhoso, o pastel é saboroso, vocês vão ver, eu vou finalizar o exemplo e vocês vão ter centenas de exemplos para me dizer. A pessoa faz unha bem, ela faz bolo maravilhosamente bem, os espetinhos dele são maravilhosos, mas a falta de organização não permite que ele cresça. Por quê? Porque a pessoa pega o dinheiro do espetinho e gasta com a vida particular. A outra não calculou bem o custo da unha e no lugar de estar tendo lucro, está tendo prejuízo. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ver que a falta de organização, e aqui eu quero fazer um adendo, essa organização ela também abrange o fato de querer adquirir conhecimento. Quando eu decido adquirir conhecimento, gente, é porque eu reconheço que eu preciso melhorar em alguma área. Sim ou não? Então, se eu não faço isso, está faltando uma espécie de humildade aí, tá certo? Priscila colocou, apoio Rose, e vejo exemplos no dia a dia. Pois é, exatamente. Ok, posso prosseguir, galera? Posso, beleza. Então, aqui eu quero fazer o acréscimo de que, gente, tudo comunica. Absolutamente tudo comunica. A forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, o tom de voz que a gente fala, como a gente fala, o que a gente fala, como a gente está devidamente higienizado, tudo comunica. Como a gente senta, como a gente pega uma cadeira, como a gente fecha uma porta, como está a fachada de uma empresa, se ela está descascando, se ela está íntegra, se tem luzes queimadas, se tem luzes todas ativas, tudo comunica, certo? Então, aqui eu quero falar sobre que informações estão sendo passadas nessa comunicação. O que é que vocês acham que tem sido comunicado por vocês para as pessoas? Vamos supor que vocês sejam pessoas que estejam sem trabalho no momento. Se vocês estão sem trabalho, o que vocês estão comunicando? Ah, não, professor, eu estou com trabalho, sim. A forma como você se porta, como você vive, como você se veste no seu trabalho, o que tem comunicado? Não, professor, eu estou no trabalho, mas assim, eu não estou querendo muito estar lá, não, sabe? Eu queria um outro. Como você tem comunicado que está disponível para outras vagas, para outras pessoas? É importante a gente fazer essa avaliação, porque tudo comunica. E aí eu preciso parar e analisar o que eu tenho comunicado.
no meu modo de ser? O que eu tenho comunicar? Por exemplo, eu vou falar por mim, tá, pessoal? Eu me preocupo muito com a minha obesidade. E eu sou obesa, tá? Se vocês ainda não sabem. E eu penso sobre o que a minha obesidade comunica sobre mim. Que eu não tenho cuidado sobre mim, será? E aí meio que eu tento compensar. Porque, por exemplo, eu faço exercício. Eu vou para academia. É uma forma de estar me cuidando. Eu busco estar sempre higienizada. Eu busco estar maquiada. Eu gosto de fazer minhas unhas todo domingo. Então, existem outras formas que, por exemplo, se alguém olhar para a minha obesidade e disser, ela não se cuida, existem outras partes de mim que refletem que sim, eu me cuido. Deu para entender? Deu, Carol? Beleza. Beleza, Priscila. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício de pensar o que vocês têm comunicado e como vocês têm comunicado, certo? Quando eu olho para essa imagem de uma pessoa correndo, esbaforida, enlouquecida, o que ela comunica? Que ela está atrasada, certo? Ou seja, que ela não é pontual, certo? O que essa outra imagem comunica para a gente? Uma pessoa ou uma menina empurrando uma senhora idosa numa cadeira de rodas. Que ela é cuidadosa, que é uma cuidadora. A gente pode dizer que também ela reflete que gentileza, sim ou não? Se eu olhar essa imagem de roupa amassada, e eu pensar que eu estava numa missa, num culto, eu estava numa palestra e tinha alguém do meu lado com uma roupa amassada. Se eu olho para essa pessoa, o que eu penso? Rose colocou que é desmantelada. Vitor colocou que é desorganizada. Agnes colocou que é descuidada. Perfeito. Se eu chego na casa de alguém e eu vejo a lixeira dessa forma, qual a impressão que eu tenho dessa pessoa? Dayana, que ela é preguiçosa. Que mais? Rose colocou que não tem higiene. Vitor colocou nada higiênica. E automaticamente, se essa pessoa lhe convidar para almoçar, o que você pensa? Deus me livre, professora. Pelo amor de Deus. Acha aí até metanol, etanol, gasolina, gás de cozinha, álcool de posto deve ter aí na casa dessa pessoa aí na comida. Todo mundo que recusa, que Deus me livre, misericórdia, socorro, não faço nunca. Entendem como tudo comunica? Quando eu olho para as mãos de uma pessoa e eu vejo que são mãos que estão bem feitas. Gente, eu vou fazer o acréscimo depois. O que eu penso? Que essa pessoa se cuida, que ela é higiênica, certo? Beleza. E por último, e não menos importante, se você está num ambiente e você olha para alguém que está sentado ao seu lado, mas essa pessoa está com a roupa suja, qual a impressão que você tem? Professora, deixa eu citar um exemplo que aconteceu certa vez. Certo. Eu gosto de frequentar espetinho, restaurante, bares, algo desse tipo. Certo. Certa vez eu estava a primeira vez em um restaurante, que eu não vou comentar o nome, que é bem frequentado, inclusive, e o dono atende lá também os clientes. E na mesa tinha acabado o guardanapo. Aí eu disse, moço, por favor, você poderia me ceder mais guardanapo? Ele tirou do bolso de trás e disse, tá aqui, moça. Eu fiquei passada, mas até hoje foi a primeira e única vez que eu fui lá. E é bem frequentado, viu? Sem comentários, sem comentários. Não, olha, sem comentários. Total falta de higiene, perfeito. Rose colocou, depende, peraí.
Depende de 2 fatores. Se é uma pessoa de rua ou se é uma pessoa que não gosta de higiene. Ou se é uma pessoa que não gosta de higiene. Vitor colocou, não transparece uma boa imagem, não passa confiança. Quando eu faço, gente, a reflexão sobre isso, eu quero que vocês percebam que empresas, casas, automóveis e a gente, tudo comunica. Tudo. Eu tinha uma pessoa próxima que a gente entrava no carro dele e tinha pedaços de comida, pedaços de banana, pedaços de... E eu ficava assim, enlouquecida. E aqui eu quero fazer um acréscimo, certo? Todas essas situações não têm necessariamente a ver com riqueza ou pobreza. Eu posso fazer as minhas unhas, eu posso até não pintar com um esmalte, mas elas estão bem cuidadas, elas estão cortadas, elas estão curtas, não são unhas que estão sujas. Eu posso ser gentil e para isso eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter o quê? Postura, educação. Eu posso até não estar com a roupa bem passada, mas se eu for alguém que cuido no meu modo de falar, isso já dá uma... Fazendo a relação do que eu falei sobre a questão da obesidade, isso já compensa, certo? Eventualmente, pode ser que eu tenha me acidentado agora, derramei café na minha roupa. Então, eu posso ter formas de justificar isso, de melhorar. Então, em todas essas situações, a gente precisa estar atentos para o que nós estamos comunicando. Depois eu vou ver se eu acho, é que eu não lembro o nome agora, mas existe uma... Eu acho que... Ai, vou mudar. Tem um estudo que foi feito onde se fala que a gente se acostuma com as coisas. Então, vamos supor, se essa lixeira está ali há 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, chega um momento que ela não fede mais para você, não tem mau cheiro. Isso é verdadeiro, isso é científico. E por quê? Porque o seu corpo se acostumou a isso. Eu não lembro, tem um nome científico assim para isso. Eu anotei aqui para procurar. E é importante a gente perceber isso para se dar conta de que a gente não pode se acostumar com essas coisas quando a gente está procurando transparecer, dar outra imagem do que a gente realmente está querendo. Até aí, tudo bem? Aqui, eu quero... Deixa eu só conferir aqui. Certo. Eu vou falar só sobre isso, porque a gente já está com o tempo corrido. Aqui eu vou deixar para vocês, vai estar lá na plataforma, mas eu também vou colocar no grupo, esse curso que eu quero que vocês façam, certo? Por quê? Porque ele tem o foco em produtividade e indicadores de metodologia. Então, eu vou querer que vocês façam para aperfeiçoar essa questão da organização de vocês, tudo bem? Vai estar lá no grupo, certo? E a outra coisa que eu vou agora gastar um pouquinho de tempo, mas eu acho que vai dar tempo, é exatamente falar sobre como vocês podem organizar as agendas de vocês. E eu gostaria que vocês realmente se disponibilizassem a isso, certo? A gente pode trabalhar com uma agenda dividida sempre em 3 categorias. A primeira delas vai ser a categoria de importante. O que é importante? Gente, coloquei aí a lista também, certo? Para vocês. Tudo aquilo que é importante é aquilo que eu devo fazer hoje. Mas caso eu não faça, ninguém morre. Não é algo que é imprescindível que seja feito hoje. É importante que eu faça, é relevante, eu preciso fazer, mas se eu não fizer, está tudo ok. Eu posso fazer amanhã, certo? E aí eu vou ter outra categoria que vai ser a categoria urgente. E essas cores, elas seguem exatamente essas, certo? A categoria urgente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter compromissos. Com licença, só um momentinho. Vou precisar mudar de espaço aqui.
a gente vai ter compromissos que são urgentes. E que compromissos são esses, professoras? São compromissos que eu costumo exemplificar como que é uma veia jorrando sangue. Isso é urgente. É por isso que existe urgência de hospital. Urgência é tudo aquilo que eu preciso resolver agora, senão alguém vai de arrasta para cima. Certo? Então, tudo aquilo que é urgente tem que ser feito hoje. Isso vai estar categorizado com a cor vermelha na sua agenda, certo? E aí eu vou ter a terceira cor, que é tudo aquilo que é circunstancial. O que é circunstancial, professora? Precisa ser feito, pode ser feito por outra pessoa, mas não tem urgência. Isso pode ser feito um dia. Por exemplo, uma faxina no seu guarda-roupa. É uma coisa circunstancial, precisa ser feita, é importante, mas se não fizer, o mundo não se acaba hoje, nem amanhã. Sim ou não? Pessoal, alguém está com dificuldade de assinar a lista ou todo mundo conseguiu? O link está dando inválido, professora. E é porque eu baixei agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vi que Rose e Agnes conseguiram assinar. Deixa eu voltar aqui só um momento. Daiana conseguiu abrir. Veja agora com esse link que eu mandei. Carol e Priscila não conseguem. Vocês podem me dar um oi no WhatsApp, que daí eu envio. Eu ia dizer, eu envio diretamente para vocês, mas na verdade não é a forma de envio, né? É que vocês não conseguem. Deixa eu ver aqui. Carolina e Priscila. Beleza. Coloquei o nome de vocês duas, certo? Pronto. Posso continuar, então? Posso? Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de minha agenda de alguns anos atrás. Deixa eu fazer aqui, ó. Também não consegue, professora Vitor. Ok, já coloco seu nome, tá, Vitor? Coloquei. Beleza, gente. Ó, essa aí é minha agenda de 2024, certo? Então, vocês vão ver aqui do lado esquerdo que ela vai ter ali vamos dizer, os tipos de compromisso. Elas vão estar aqui do lado esquerdo em cores, certo? Deixa eu só fazer aqui um ajuste, porque está reduzindo aí para vocês, né? Se eu fizer assim. Melhorou, né? Já explico, Pri, o tipo de o app da agenda, certo? Bom, gente, então, prosseguindo, o que acontece? Aqui eu vou ter o calendário, eu posso colocar por dia, por semana ou por mês. E aí eu vou ter aqui as minhas 3 categorias que eu falei para vocês: urgentes, importantes, circunstanciais, reuniões e Senai eu implantei depois. Mas prioritariamente eu tenho esses, certo? Que são os que eu acabei de falar para vocês. Percebam, Pilates era uma aula que eu fazia na época, como é que eu ia dizer? Individual, então era só eu. Era urgente por quê? Porque se eu faltasse, amor, era no meu bolso. Então eu coloquei urgente. Mas eu colocava aqui, por exemplo, meditar, banho, areia, comida das gatas. Eu tinha aí 30 minutos para fazer tudo isso. Colocava alguns compromissos profissionais aqui, certo? E isso também serve como uma espécie de lembrete,
muita atenção aqui. Aqui eu também tinha reuniões. Então, por exemplo, aqui eu fazia uma reunião, aqui eu tinha mais uma e aqui eu tinha mais uma. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês como que eu tenho noção do meu tempo. Por exemplo, essas reuniões, elas eram online. Mas se elas fossem presencial, eu precisava ter aqui um compromisso de deslocamento, certo? Por quê? Porque custa tempo o deslocamento. E eu quero que vocês percebam que esse tipo de visualização do compromisso de vocês é fundamental para vocês terem noção de tempo. Porque muitas vezes, e essa é uma das maiores realidades, a gente não tem a noção de quanto tempo a gente tem disponível. E sabe o que isso acarreta? A gente acaba tendo muitos compromissos, e é por isso que a gente fica atrasado. A gente tem mais compromissos do que a gente consegue dar conta. A gente não tem a noção de disponibilidade de tempo, certo? Então, é imprescindível que a gente olhe para... Quando alguém diz assim, queria você consegue me entregar tal coisa? Aí você olha, já lhe confiro, só um pouquinho. Você vai dar uma olhada na sua agenda. Ah, tal dia é um dia mais confortável para mim. Entende a preciosidade disso? Por quê? Porque a gente vai evitar de viver correndo. A gente precisa sair da modalidade de correr para a possibilidade de andar. E se eu quiser ser um bom assistente administrativo, se eu quiser ser um bom auxiliar administrativo, eu preciso andar, ter consciência daquilo que eu estou fazendo, ter certeza daquilo que eu estou fazendo, certo? Ok, pessoal? Tá claro? Deu para entender a necessidade de urgente, importante e circunstancial? Sim ou não? Professora, que agenda é essa? Essa é a minha agenda do iCloud, porque eu tenho no celular, que é da Apple, certo? Mas você também pode usar inúmeros aplicativos. Você pode usar do Google, a do Google é super eficiente. Você pode usar do Todoist, você pode usar do Notion, enfim. O próprio Trello, que vocês fizeram curso. Mas esses aplicativos que, de fato, são agendas, que é o caso do Google, a agenda da Microsoft, que é do Outlook, são possibilidades de agenda, porque eles já têm até o formato de agenda, no sentido de você conseguir repetir compromissos, por exemplo, todo sábado você vai para a igreja, então aquilo ali você consegue repetir toda semana, certo? Posso disponibilizar o material da aulas. Mas eu preciso anotar, senão eu esqueço. Beleza? Certo? Então, vai ficar como tema de casa. Tema de casa é a atividade de casa. Vocês vão criar a agenda de vocês. E aí, eu vou pedir que vocês vão criar para a semana que vem, certo? De amanhã até a semana que vem. E aí, eu vou querer que vocês me mandem pela plataforma prints de um dia ou de uma semana de como ficou essa agenda de vocês. Pode ser no aplicativo da escolha de vocês, mas escolham um único aplicativo. Isso é muito fundamental, o que eu vou dizer agora. Gente, é imprescindível que vocês escolham um aplicativo e vocês fiquem nele. Então, por exemplo, não criem uma agenda para o trabalho, outra agenda para os filhos, outra agenda para médicos, centralizem. Porque quando você divide isso, você não tem mais a noção do tempo, certo? Então, centralizem, escolham, pesquisem qual é o melhor, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Na minha opinião, para todos, assim, se você tem Android, pode adotar do Google, porque ela é muito eficiente. Eu sempre fico em dúvida entre Google e iCloud, e eu só tenho a iCloud. Aqui no Senai a gente usa do Google, mas eu ainda me mantive na iCloud porque eu teria que mudar muita coisa. Então, eu pego os do Google e jogo dentro do iCloud, certo? Até lá, a plataforma já está pegando, já sim.
Mas, gente, importante, certo? O que eu vou dizer. Eu vou mandar muitos materiais para vocês pelo grupo, enquanto a plataforma não está funcionando. Por quê? Porque vocês podem ir fazendo as coisas, certo, Agnes? Então, por exemplo, é curso, vocês já podem ir fazendo. Faz o curso, baixa o certificado. Fazer a agenda e faz o print. Tudo isso vocês podem ir fazendo. E quando a plataforma voltar, vocês só vão enviar o que vocês fizeram, certo? Não tem muito... A única coisa que vai ficar pendente realmente para a plataforma é a parte do fórum, certo? Porque daí o fórum não tem como, eu preciso da plataforma. Mas até lá, eu vou passando atividades para vocês que vocês podem ir fazendo de forma individual e quando a plataforma chegar, vocês simplesmente enviam um arquivo. Tudo bem? Deu para entender? Agora eu quero a verdade nua e crua. Como é que foi essa aula para vocês? Estava com saudades. Quem foi que ontem me mandou mensagem dizendo que estava esperando a aula acontecer? Eu não sei se foi Carol. Nathalie, você nem apareceu hoje, não me deu nem um oizinho. Foi Carol. Carol estava com tanta saudade que ela ontem ficou esperando a aula. Tinha esquecido que a gente remarcou para hoje. Como é que foi, galera, essa aula para vocês? Digam para mim, por favor. Vocês gostaram? A Agnes estava com saudade. Obrigada, meu amor, eu também. Rosana disse que foi ótima. Vitor colocou aula topíssima, professor. Eu fico me achando, gente. Me acho, brincadeirinha. O que vocês acham que podia melhorar? Por favor, não falem em tempo. Não falem em tempo, porque não dá. Certo? Beleza, galera. Eu vou pedir vários cursos, mas, por favor, não se assustem. É mais porque eu não quero deixar a plataforma voltar, certo? Então, eu vou agilizar e vou pedir vários cursos a vocês ao mesmo tempo, tá bom? A sua aula, Priscila colocou, a sua aula é bem diferente. Consigo tranquilamente exercer a atividade de um assistente com as suas aulas. Prisinha linda do meu core, adoro. Aula ótima, teacher. Menina Carol, deixe ela que ela é poliglota. Fala até inglês. Combinado, gente. Muito obrigada. Sempre, sempre, sempre um prazer estar com vocês. Espero que vocês consigam ter absorvido aí. E mãos à obra, que tem muita coisa para ser estudada e vista. E eu tenho total confiança na competência e na capacidade de vocês. Sabem por quê? Porque vocês estão sempre aqui. Vocês são disciplinados de estarem aqui comigo, de participarem, de reagirem, de fazer os comentários. E como tudo comunica, isso comunica que vocês são profissionais sérios. Tá bom? Um beijo. Olha a Rose pedindo um estágio. Rose, mulher, agora eu não posso não, mas manda aqui para o Senai o currículo. Tá bom? Um beijo grande, gente. Se cuidem. Bom descanso e bons estudos, viu? Deixa eu finalizar a gravação.